Cultivo online, capítulo 712. De repente rico. Depois de passar um dia inteiro abrindo os anéis espaciais e bolsas de armazenamento de Feng e Xiang, Yuan finalmente estava confiante o suficiente para trabalhar nos anéis espaciais da família Gu. Você consegue, jovem mestre. Feng e Xiang o aplaudiu de lado. Yuan acenou com a cabeça e recuperou o anel espacial de Gu Tao. Ele decidiu abrir este primeiro, deixando os anéis espaciais do patriarca Gu para o final. Gu Tao era apenas um guerreiro espiritual, então seu selo não é particularmente forte. Em apenas alguns minutos, Yuan conseguiu abrir o anel espacial de Gu Tao. Uau! Há um monte de pedras espirituais e núcleos de monstros dentro deste anel espacial. Yuan ficou imediatamente impressionado com o rico anel espacial de Gu Tao. Há cerca de 1000 pedras espirituais aqui que valem 10 milhões de ouro. Algumas dúzias de núcleos de monstros guerreiros espirituais, um tesouro de nível terrestre e algumas pílulas. Além das pedras espirituais, praticamente tudo dentro do anel espacial de Gu Tao não tinha valor para ele, que já era um lorde espiritual. 10 milhões de ouro, isso é mais do que eu esperava. Então estou satisfeito com os resultados. Quanto às outras coisas, não acho que vão vender por muito, então vou guardar por enquanto. Talvez eu possa até entregá-lo a Wang Ming e aos outros. Vamos passar para o anel espacial do patriarca Gu agora. O patriarca Gu tinha 2 anéis espaciais e uma bolsa de armazenamento. Vendo como ele agiu quando tirei isso dele, este anel espacial deveria ter uma fortuna dentro. Yuan murmurou para si mesmo antes de colocar o anel espacial de lado, deixando o melhor para o final. Isso definitivamente será muito mais difícil do que abrir o anel espacial de Gu Tao, já que ele era um grão-mestre espiritual. No entanto, Feng também é uma grande mestre espiritual, e ela é mais forte que ele, então não devo ter nenhum problema com isso. Enquanto Yuan se concentrava em abrir os anéis espaciais, Feng Xiang e Xiao Hua observavam de lado. Não importa o que ele faça, o jovem mestre é sempre talentoso nisso. Isso me faz querer encontrar algo em que ele não seja bom. Você tem alguma ideia no que ele pode ser ruim, Xiao Hua? Feng Xiang perguntou a ela. Xiao Hua balançou a cabeça silenciosamente. Então deixe-me pensar. Ele é bom com armas e instrumentos. Ele se tornou um Arrei Master nível 2 depois de uma semana de estudo. Ele pode aprender técnicas tão naturais quanto respirar. Seus talentos de cultivo, nem vamos mencionar isso. Não consigo pensar em nada, na verdade. E quanto à alquimia, nunca vi o jovem mestre fazer alquimia antes. Não. Mesmo que não seja muito bom percorrer vários caminhos ao mesmo tempo, eu quero ver como o jovem mestre se sairá no campo da alquimia. Em termos de reputação, eu diria que eles são ainda mais importantes e úteis do que matrizes. Entendi. Yuan de repente soltou um grito de excitação. Feng Xiang e Xiao Hua se viraram para olhar para Yuan, que já estava olhando dentro do anel espacial. Uau! Como esperado do patriarca de uma família legada. Seu anel espacial pessoal tem 1 tonelada de tesouros. Existem cerca de 5.000 pedras espirituais, um tesouro de nível celestial, muitos núcleos de monstros mestres dos espíritos, pílulas e algumas outras coisas. Feng, que tipo de tesouros são esses? Yuan pegou alguns objetos e mostrou a ela. Este aqui é um tesouro que salva vidas. Este também. Quanto a este, é um tesouro voador. Feng Xiang explicou enquanto apontava para cada um dos tesouros. Entendo. Quanto eu poderia ganhar se vendesse todos esses tesouros? Ah, exceto o tesouro voador. Vou ficar com ele. Feng Xiang ponderou por um momento antes de falar. Bem, sem incluir as pedras espirituais, você pode vender esses tesouros por no mínimo 50 milhões de ouro. Mas se levarmos para uma casa de leilões, podemos potencialmente dobrar esse valor. Os olhos de Yuan imediatamente brilharam de excitação. Ótimo, então vamos vender isso. Feng Xiang então disse. Se você quiser, ficarei mais do que feliz em ajudá-lo a vender os tesouros em uma casa de leilões. Não só posso dizer o valor desses tesouros, mas também sei como lidar com casas de leilões. Aspas. Yuan acenou com a cabeça sem hesitação e entregou-lhe o anel espacial. Vou deixar os tesouros para você então. Eu irei imediatamente vender estes agora. Espere um segundo, Feng. Antes de ir, deixe-me abrir o resto dessas coisas. Yuan rapidamente a interrompeu. Eu entendo, por favor, não tenha pressa. Yuan imediatamente começou a trabalhar na bolsa de armazenamento, abrindo alguns minutos depois. Céus, não há nada além de pedras espirituais aqui. 1000, 2000, há um total de 10.000 pedras espirituais aqui. Isso vale 100 milhões de ouro. Eu sou rico. Ah. Yuan começou a rir alto ao perceber que de repente ficou rico. Claro, essa quantidade de ouro realmente não é muito, especialmente se considerarem quanto valiam seus próprios tesouros, mas Xiao Hua e Feng Xiang permaneceram em silêncio para que Yuan pudesse aproveitar o momento. Depois de se acalmar, Yuan se virou para olhar o último anel espacial do patriarca Gu. Não, vamos dar uma olhada no que obtive da seita do sangue primeiro, já que não preciso retirá-los. Assim, Yuan começou a examinar os anéis espaciais e bolsas de armazenamento que obteve ao saquear a seita do sangue. Havia cerca de 120 anéis espaciais e bolsas de armazenamento combinados, e Yuan levou quase 2 horas para classificar tudo.
Ele pegou as pedras espirituais para si e entregou os tesouros no valor de mais de 100.000 ouro para Feng e o Xiang para vender em um leilão mais tarde. Quanto aos tesouros que valem menos de 100.000 moedas de ouro e os úteis, ele decidiu guardá-los para poder entregá-los posteriormente aos membros de sua facção. O que devemos fazer com essas técnicas? Deveríamos vendê-las também? Yuan perguntou a Feng e o Xiang. Se não é uma técnica tabu, então deveria ser segura. Ela assentiu.